A Marcha para Jesus, um evento aí criado por líderes evangélicos em que vai muita gente, geralmente quem não vai é Jesus Cristo, porque a maioria dessas figuras bilionárias, pastores aí, empresários da fé, não representam Jesus, representam o oposto disso, mas muita gente bem intencionada vai, muita gente vai lá e acaba sofrendo lavagem cerebral deles e acaba sendo exposta à campanha eleitoral. A Marcha para Jesus do Rio de Janeiro, faz alguns dias, o Malafaia foi lá para detonar o Alexandre de Moraes, aproveitou, fez crítica ao Lula, ao PSOL, ao PT ali, a toda a esquerda e ligou todos eles ao aborto e tudo mais, dizendo que eles estão querendo aí aborto até os 9 meses, um tipo de aborto cruel, que é proibido em todos os países do mundo, tudo mais. É isso aí que fala o Malafaia, tá? Endemoniando aí toda a esquerda e o Alexandre de Moraes para os evangélicos. Pois bem, o Malafaia foi na Marcha do Rio de Janeiro, ele foi em outras marchas também, o Bolsonaro chegou aí em Marcha para Jesus em algumas cidades menores, mas no Rio de Janeiro ele não foi. O Bolsonaro está com medo de aparecer em público, principalmente ao lado do Malafaia. Ele só aparece em lugar assim que ele pode falar um minutinho ou dois e ir embora, ou ele fica ali com aquele sorriso amarelo assim, fala um minutinho ou dois e só uma coisa bem calculada para não correr o risco aí dele falar alguma besteira e piorar sua situação. O Bolsonaro já foi avisado aí pelos seus advogados que nas próximas semanas a Polícia Federal vai indiciá-lo em pelo menos 3 inquéritos. 3 no mínimo. Como assim, Thiago? Por que no mínimo? Porque tem aí a expectativa de que o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais, que começou a sair das milícias digitais em 2022, no comecinho do ano, que esses 2 inquéritos também sejam terminados e aí serão mais 2 indiciamentos para o Bolsonaro. E que aí ele também já foi avisado aí via imprensa que o Alexandre de Moraes já deu prazo para a Procuradoria-Geral da República fazer a denúncia contra o Bolsonaro, 2 meses. Lembremos, ele nem foi indiciado ainda, ou seja, a Procuradoria-Geral da República nem recebeu o relatório final da Polícia Federal ainda e já está em prazo para indiciar o Bolsonaro. Para denunciar o Bolsonaro. Para quem não sabe, indiciamento é quando a polícia investiga e diz, temos aqui, ainda não é chamado de prova, se chama de prova durante o processo. Quando é a investigação, temos aqui indícios, por mais que sejam provas cabais, temos aqui indícios contra fulano, ciclano, beltrano. Então eles serão indiciados. E aí vai para o Ministério Público, no caso é o Procurador-Geral da República, Gustavo Gonê, indicado pelo Lula, a pedido aí, uma articulação aí do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. O Paulo Gustavo Gonê é quem diz, tá esses crimes aqui que estão falando com indícios, pelo que estão aqui os indícios, tá no Código Penal, artigo tal, e tal, são os crimes esse, é ele quem fala, e aí pede prisão e pede quantos anos. Essa é a diferença. E aí faz a denúncia, chama de denúncia. Quando faz aí a justiça, aí o STF pode aceitar a denúncia, que é o que fará, ou rejeitar a denúncia. Aceitando a denúncia, que é o que acontecerá, ele se torna oficialmente réu e começa um processo criminal contra ele. Ao final do processo, já transita em julgado, porque já é no STF, e aí já não tem mais para onde fugir. É jaula. Jaula. Pois bem, o que se espera é a prisão aí desses bandidos antes aí do final do processo pela vastidão aí de provas que tem contra eles. Vastidão, essa palavra existe? Bom, pois bem, vastas provas contra eles. É o que acontece. Teve a Marcha para Jesus em São Paulo. Esperava-se que o Malafaia e o Bolsonaro fossem. Os dois eram esperados nessa Marcha para Jesus, que é a maior do Brasil. Leva aí mais de 100 mil pessoas ali e tal, para orar para Jesus. Até aí a parte que você vê, nossa, a parte da religião, você pode até falar, nossa, é bonito. Só que o problema é que você sabe que esse pessoal tá ali para ser feito de massa de manobra para político bandido. E olha só, o Tarcísio de Freitas confirmou presença, ele é do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal. Tá para mudar para o PL, mas tá uma briga do Tarcísio com o bolsonarismo. O Tarcísio até queria ali, vou confirmar a presença, talvez esteja aqui o Bolsonaro, Malafaia e tal, mais gente para ser cabo eleitoral para ele. Quanto mais ele aparecer com o Bolsonaro, mais chances de Tarcísio 2026 acontecer. O bolsonarismo, eu já expliquei isso aqui, o bolsonarismo já percebeu aí traição do Tarcísio, já percebeu que o Tarcísio ele está fazendo a política dele. E o bolsonarismo não gosta disso. O bolsonarismo já viu que ele já está ali articulando com cúpula da Rede Globo, com banqueiros, donos aí dos maiores bancos do Brasil, que é quem manda no mercado financeiro, com esses bilionários, que é exatamente o tipo de gente que o bolsonarismo não está gostando muito, porque
Esses aí apoiaram o Bolsonaro em 2018, mas não o apoiaram em 2022. Foram contra a tentativa de golpe dele. E foram contra a tentativa de golpe dele não porque são democratas. Globo e os banqueiros do Brasil não são nada democratas. Foram contra a tentativa de golpe do Bolsonaro porque era ruim para o mercado financeiro e para a Bolsa de Valores, porque o Bolsonaro, durante o governo dele, não cumpriu as promessas que fez ao mercado financeiro de privatizar tudo, de entregar a Petrobras de bandeja aí para eles, de entregar os Correios para eles, de entregar aí a Serpro e Dataprev, que são duas estatais que têm os dados de todos os brasileiros de bandeja aí para eles todos, entre outras várias estatais. O Bolsonaro não fez isso, parte por falta de apoio ali político, mas a maior parte foi porque a agenda do Bolsonaro na presidência era dar golpe. Ele estava muito focado em dar golpe e pouco focado em retribuir os favores que foram feitos para ele na campanha de 2018. É isso. E aí o que acontece? Esse pessoal já está querendo ver aí quem é o fascista da vez. O Tarcísio, ele tem apoio do bolsonarismo, então ele já larga com muitos votos. Ele é as pesquisas dizem, ele é o principal candidato aí para os bolsonaristas. E aí o Bolsonaro vira um bom cabo eleitoral, estando preso ou não. Preso também, é um excelente cabo eleitoral aí, consideram todos. E o Tarcísio, em 2026, ganharia a eleição. E o plano, assim, que está sendo ventilado é o Tarcísio ganharia a eleição e daria um indulto ao Bolsonaro, que estará preso, e o Bolsonaro é solto. Então, ele, sendo cabo eleitoral do Tarcísio, ele consegue aí não ficar muitos e muitos anos preso. Esse é mais ou menos o acordão que querem fazer aí com o Tarcísio, o Bolsonaro, pessoal aí do mercado financeiro que quer apoiar o Tarcísio e tudo mais. Bolsonaro não está gostando nada disso. Que para ele o candidato de 2026 é ele. Pois bem, eis que o Bolsonaro e o Malafaia foram avisados, se vocês forem aí na Marcha para Jesus e falarem abobrinha, a situação de vocês vai piorar drasticamente, porque a Polícia Federal já está aí na iminência de soltar o relatório final. Quando eu digo soltar o relatório final, não quer dizer que esse relatório não esteja já pronto ou quase pronto. Talvez esse relatório já tenha sido apresentado ao Alexandre de Moraes, viu? Porém, tem uma coisa, entre eles apresentarem o relatório final e esse relatório ser tornado público, ou a gente ficar sabendo que é uma investigação secreta, vai um tempo. Então, eles sabem que está na iminência, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser na segunda-feira, na terça, já teve aí operação da Polícia Federal que foi num domingo. Então esse pessoal está com medo, muito medo. E operações de Polícia Federal que foram justo baseadas em relatórios da Polícia Federal que já vem com pedidos de prisão, de busca e apreensão e outras coisas. Aí o Alexandre de Moraes autoriza, eles já fizeram operação no domingo, já chegaram a fazer operação numa quarta-feira à noite contra o advogado do Bolsonaro, o Ossef, enfim. Dito isso, por conta disso tudo, o Bolsonaro e o Malafaia fugiram da Marcha para Jesus, fugiram. Foi lá o Tarcísio, foi lá o Ricardo Nunes, que é oficialmente candidato do Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo, e foi o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que em todos os processos envolvendo o governo Lula, ele é o advogado da União, ou seja, do Lula, do governo Lula. O Jorge Messias, ele tem cargo, advogado-geral da União, é status de ministro do Lula. Ele foi lá, ele é evangélico, na Marcha para Jesus do ano passado, ele foi aplaudido e vaiado. Muitos bolsonaristas puxaram vaia para ele e gente que não era bolsonarista estava ali aplaudindo, porque aplaudem todo mundo que vai lá. E alguns aí, tem muitos evangélicos petistas, estavam aplaudindo por ele ser aí o ministro do Lula. Mas estava vaia e aplauso ao mesmo tempo. Aí, esse ano, o Lula mandou uma carta, né, via aí Jorge Messias. Aí você vai ver como é que tá a foto. Aí você vê aqui, olha só que coisa. O Bolsonaro fugiu, não foi? Aí tá na foto aqui, ó. O governador de Goiás, Caiado. Vocês estão pensando, que governador de Goiás está fazendo na Marcha para Jesus de São Paulo? Não sei. O Jorge Messias e aqui o pastor evangélico que era o organizador da Marcha para Jesus em São Paulo. Em outros estados é o Malafaia e tal, ele vai, já foi na Marcha para Jesus em São Paulo outras vezes, mas esse ano fugiu. Aí tá aqui, ó, o Jorge Messias junto do organizador. Deixa eu achar aqui, pronto. Aí dá para ver aqui. Aí Jorge Messias falou lá, e eu vou ler aqui um trecho da carta para o Lula, que o Jorge Messias leu, aí você vai ver que o Lula foi lá e falou, o Tarcísio fez um discurso, citando vários versículos da Bíblia, dizendo mais ou menos assim, quem são os escolhidos? Os escolhidos somos nós representamos o bem, eles representam o mal, um discurso bem demonizando a esquerda, sem citar, mas que para bom entendedor meia palavra basta. E dizendo que eles aí, a extrema-direita fascista, são os escolhidos de Jesus Cristo, se autoproclamando o escolhido. É uma coisa muito curiosa.
entre pastores evangélicos, que eu sempre, desde criança, eu ficava assim, pasmo, com a cara de pau de quem se autodenomina escolhido por Deus. O cara, não, Deus me escolheu, hein? Cadê Deus baixando aí do céu para aparecer? Ó, ele é o escolhido. Não vi. Eu quero falar, não, me escolheu, ó. E as pessoas acreditam. E eu fico pasmo, como é que alguém consegue falar, Deus me escolheu? Pô, se o Thiago chegar no meio da rua e falar, ó, gente, Deus me escolheu, eu sou o pastor de vocês seguem o que eu estou falando. Será que as pessoas acreditam? Acho que se falar com muita confiança, dependendo aí do que fale, parece que sim, porque ó, esses caras se autoproclamam. O Nunes fez a mesma coisa, usou um discurso ali com vários versículos da Bíblia, um discurso aí bem de pré-candidato, ele foi no evento, ele queria muito que o Bolsonaro fosse, porque ele precisa de fotos com o Bolsonaro, porque apareceu pesquisa essa semana da Atlas, que mostra que com o Pablo Marçal na disputa para a Prefeitura de São Paulo, o Boulos não perdeu nenhum voto e o Nunes perdeu 7% dos votos. O Boulos tem 37, o Nunes tem 20, ele tinha 27 antes, e o Pablo Marçal tem 10% dos votos. Caramba, o Pablo Marçal na primeira pesquisa já aparece com 10%. No Datafolha, o Nunes ainda está em primeiro, ó, a diferença é muito grande do Datafolha para Atlas Intel. Só que a Atlas acertou o resultado da eleição dos Estados Unidos 2 vezes, foi a que mais se aproximou do resultado de 2022 no Brasil, e acertou o resultado das eleições na Argentina. Então é a que mais acerta aí no mundo inteiro é a Atlas. A Atlas mostra aí bem diferente do Datafolha, que errou todas ultimamente, que diz que o Nunes está em primeiro, o Boulos em segundo e que o Pablo Marçal tem 7%. O que mostra aí é o seguinte, o bolsonarismo vai de Pablo Marçal, não vai de Nunes. Então ele precisa de fotos com o Bolsonaro, não foi. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui juntos na luta.